Ontem foi a grande estreia de Luka Doncic, ele foi a grande estrela da noite, todo mundo só falava dele, porém a torcida do Lakers também tá falando sobre um outro jogador que é novo, mas tá chamando muita atenção. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo de hoje, então, salve rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, meu nome é Marcelo e hoje vamos falar de tudo que rolou nessa estreia do Doncic e também quem é esse novo jogador, Jordan Goodwin, como que ele pode ajudar o Lakers. Bom, primeiro falando rapidamente então sobre a estreia do Luka, porque ontem a gente fez live comentando bastante sobre isso, mas ele teve uma estreia um tanto quanto boa para razoável assim, né? Ele não foi aquele grande jogador que a gente tá acostumado, mas é muito natural, ele tá com um time novo, né, tá voltando de lesão, então tem muitas questões para se considerar. Também é difícil quando você tá num time diferente, tem que se adaptar ao estilo de jogo, né? Eles têm que se adaptar ao seu estilo de jogo. Ele que teve 14 pontos, 5 rebotes e 4 assistências, então ali, mesmo assim, conseguiu impactar bastante. E gostei bastante, cara. Ele já mostrou que vai procurar bastante o pivô. Ontem ele fez o Jackson Hayes parecer o Shaquille O'Neal. O Jackson Hayes que terminou com 6 de 6 nos arremessos, então todas enterradas, né? Então, seja de lob, ou seja de passe, vindo do Doncic ou também do LeBron. Então, acho que é muito por conta disso também que o Lakers está buscando um pivô para fazer essa duplinha ali com o Doncic. Mas assim, cara, ele é sensacional. Toda a aura que teve ontem, né? O LeBron aquecendo com a camisa do Doncic. Então, muita coisa. Ontem foi bem legal. Foi muito impactante, muito importante para o time essa estreia. Porém, também quero falar sobre um outro jogador, que é o Jordan Goodwin. Inclusive, deixa eu colocar aqui na tela para vocês. Essa foi a notícia, né, do dia 7 de fevereiro. Então, quem é esse jogador? Então, o Lakers assina com o armador Jordan Goodwin um two-way NBA deal. Então, o que é isso? Então, quando vocês verem esse two-way, quer dizer que ele pode jogar tanto no time do Lakers, principal, quanto no time da D-League. A D-League, para quem não sabe, é uma liga de desenvolvimento da NBA. Todos os times têm um time na D-League, é onde os jogadores jogam lá, enfim, é onde o Bronny tá jogando na maior parte das vezes, só para vocês entenderem, beleza? E o Jordan Goodwin, inclusive, antes de começar a temporada, ele passou por um período de testes no Lakers, então ele jogou um tempinho no Lakers antes de começar, então fez toda a parte de treinamento com o Lakers, acabou que foi dispensado e não sendo aproveitado. Mas, como tá falando ali, ele teve uma participação, ele jogou, então, pela D-League do Lakers, certo? Por que eu tô falando isso? Porque ele é um armador e ele não é dos mais inexperientes, né? Ele teve uma certa passagem pela NBA, então até vou colocar na tela para vocês verem também, pra gente poder ver junto, ó. Então ele teve algumas temporadas na NBA, ó, ele já jogou por Washington, né? Ele jogou também no Phoenix Suns e no Memphis na última temporada. E se a gente for ver a média dele, então na última temporada ele jogou apenas 17 partidas, começou jogando 12, né, no time do Memphis ano passado, só pra gente relembrar, aquela temporada que o Jamoran tava machucado, suspenso, enfim, então teve bastante coisa, então muita gente acabou jogando também. Ele teve média de 10 pontos, 4.5 assistências e 8 rebotes, então para um armador até que tá legal, né? Mas aqui nos anos anteriores ele teve participação discreta, né? Porém, ontem ele foi muito bem, mas não só ontem, no sábado contra o Indiana Pacers, que ele fez a sua estreia, ele também jogou bem. Então, assim, tá chamando muita atenção. Não só pela sua participação no ataque, então, ele nesses dois jogos com o Lakers, tá? Ele tá com média de 13.5 pontos, 6 rebotes, 1 assistência, 1 roubo de bola, 50% das bolas de 3 e 66% dos arremessos. Ou seja, ele tá conseguindo arremessar muito bem, né? Mas não é isso que tá trazendo tanto impacto pro time, ao meu ver. Ele na defesa, cara, tem sido... Olha, ontem ele foi muito bem. Ele jogou não apenas no garbage time, né, que é aquela época ali, aquele período que os jogadores do terrão, a gente gosta de carinhosamente chamar, jogam, né, quando o jogo já está decidido, mas ele jogou junto com o LeBron, jogou ali quando o Doncic estava em quadro também, e ele conseguiu se mostrar importante, se mostrar útil, né? O Lakers hoje, vindo do banco, tem apenas o Gabe Vincent na armação, né? O Gabe Vincent que tá jogando bem, se encontrou, tá jogando um belo basquetebol, porém, ainda tem ali seus altos e baixos, né? Por mais que ele tenha se mostrado constante nas últimas 4, 5 partidas, mas é interessante ter um jogador como o Jordan Goodwin também no elenco, certo? O que acontece, rapaziada? O que pega nessa questão? O Jordan Goodwin, como tem um contrato two-way, ele não poderia jogar nos playoffs. Pô, mas você tá falando de playoffs, sendo que a gente ainda tá longe,
Ele jogou apenas 2 partidas. Pois é, cara, mas eu acho que seria interessante ter um jogador desse no elenco, como eu falei, não só pela parte do ataque, mas na parte defensiva. Ele também foi muito importante, ajudou bastante. Eu acho que isso vai fazer muita diferença pro time, né? Então, o que acontece? O Lakers teria que cortar alguém para poder contratá-lo de vez, né, por um valor mínimo que seja, mas para ele poder jogar os playoffs, caso o Lakers queira que ele continue no time. Aproveitando o gancho também, então o Lakers hoje não tem vaga no elenco, então teria que cortar alguém. E para trazer um pivô, então, comentaram muito ontem sobre o nome do Alex Len. Alex Len é um jogador que é experiente, ele é veterano, jogou muito tempo na NBA, está sem contrato atualmente e ele estava acertado com o Indiana Pacers. Porém, com tudo que surgiu, né, com, enfim, essa nova vaga no elenco do Lakers, né, para pivô, vaga, eu falo, vaga, né, seria vaga, né, seria mais oportunidade, né? Estão comentando muito sobre esse jogador, certo? Então, o Alex Len, só para vocês conhecerem, é um pivô, ele já é bem experiente, já jogou bastante, já tem 11 anos de NBA, para vocês verem, na carreira, média de 6,7 pontos, 5,3 rebotes, né? E esse ano, inclusive, ele tá bem discreto, porque ele não tá jogando tanto, né? Jogou apenas 36 partidas, mas jogou pouco tempo, né? São poucos minutos. Então, ele tá com média de 1,4 pontos por jogo, certo? Enfim, seria bom, seria importante trazer o Alex Len? Cara, eu não sei até que ponto que ele seria melhor que o Jackson Hayes, mas eu acho que hoje nós temos um pivô que também seria interessante, que é o Christian Wood no elenco, porém ele não joga. Tá machucado desde o começo do ano, desde o começo da temporada, né, na verdade. Não tem previsão de volta, não tem previsão de retorno. Então, para que você ter um jogador machucado que vai ocupar uma vaga no elenco, sendo que você pode e precisa ter um pivô reserva, né? Porque, por mais que a gente não goste do Jackson Hayes, ele tá lá, igual ontem, ele fez uma partida legal, né? Enfim, contribui e tudo mais. Mas e se ele sai? Quem que entra? Jogar no small ball, né? Sem pivô? Pode ser uma alternativa, mas seria interessante ter um pivô também reserva ali, pronto, né? Enfim, para poder entrar caso seja necessário. Então eu acho que muito por conta disso, o Alex Len vai chegar, ou um outro pivô, que muita gente tá falando aí, né? McGee, Dwight Howard, eu acho muito difícil, né? Pela idade e tudo mais, mas enfim, vamos aguardar, certo? Então, amanhã o Lakers tem um jogo contra o mesmo Utah Jazz, porém fora de casa, e depois vamos ficar aí uma semana sem jogo, porque tem o All-Star Game no fim de semana. Certo, rapaziada? Então, muito obrigado para quem viu esse vídeo até aqui. Então, se não se inscreveu no canal, se inscreva aí, deixa o like, sei que é muito importante, sei que é chato ficar falando, mas é importante pra gente também, pro nosso trabalho aqui. Beleza? Então, tamo junto, até a próxima, valeu!